Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito, professor Mauro Salles. Hoje nós iremos estudar as infrações de trânsito, aula 1 sobre infração de trânsito. Essa aula serve tanto para você que está tirando a primeira habilitação, quanto você que está estudando aí fazer a prova de reciclagem. Então vamos compartilhar a tela, vamos começar a estudar as infrações de trânsito. Maravilha! Então, aqui ele traz o conceito, de infração, está no artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada capítulo e as punições previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Maravilha. Então, esse é o conceito de infração de trânsito, inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar. Cometeu infração de trânsito, o que acontece? Estará sujeito às penalidades e medidas administrativas. Estará sujeito, porque nem sempre que você comete uma infração de trânsito, você é flagrado, ou é flagrado e autuado cometendo uma infração. Então, se você não for flagrado cometendo uma infração de trânsito, você não será autuado. E você não sendo autuado, você não será multado. Então, vamos lá. Dirigir, a primeira aqui é o artigo 162, No artigo 162 eu tenho algumas infrações. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Você tem uma penalidade aqui de multa e medida administrativa retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Então, reparem que na infração de dirigir sem possuir habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, você está, ao ser flagrado e autuado, no artigo 162, inciso 1, você receberá uma penalidade de multa. Não é uma multa comum, é uma multa que tem um fator multiplicativo vezes 3, R$ 880,41. Beleza? Agora, vocês reparem o seguinte, eu tenho a penalidade, que nós estudamos em aulas anteriores, que são aplicadas pela autoridade de trânsito, que é dirigente máximo do órgão autuador. E nós temos a medida administrativa que é aplicada pelo agente da autoridade de trânsito. Exemplo, policial rodoviário federal, policial militar, conveniado, é o agente do Detran, guarda municipal, o próprio agente de trânsito, são agentes da autoridade de trânsito. Então, a penalidade é aplicada pela autoridade, isso nós já estudamos em outras aulas, e o agente da autoridade ele aplica a medida administrativa. O inciso 2 é dirigir veículo com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, caçada ou com suspensão de direito de dirigir. Só um adendo, porque você deve ter visto aqui crime de trânsito e eu preciso explicar por que está escrito aqui crime de trânsito. Na verdade, quando a gente fala de infração administrativa, dirigir veículo sem habilitação é uma infração administrativa.
dirigir veículo sem habilitação, respeitando a regra de trânsito, você está descumprindo aí o fato de você não possuir habilitação, mas você está dirigindo, mas você está respeitando o sinal do semáforo, a parada obrigatória, o limite de velocidade da via, você está cometendo uma infração administrativa. Agora, quando que isso aí vai se tornar crime? Quando você dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Então, se você dirigir, se você é inabilitado e você trafega na contramão de direção, você está gerando perigo de dano, você está cometendo o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Se você conduz contramão de direção, você dirigir na calçada, você está gerando perigo de dano. Né? Seja um veículo, seja um automóvel, seja uma motocicleta, está conduzindo na calçada, é inabilitado, você está no crime. E aqui esse crime no inciso 2, no artigo 62, inciso 2, quando ele coloca crime, é violar a suspensão. É violar a suspensão aplicada pelo juiz, né? Isso aqui é o crime. Dirigir com habilitação suspensa é uma infração administrativa. Mas quando você dirige com habilitação suspensa pela autoridade judiciária, que é o juiz, né? Aí sim você está no crime do 307, né? Que é violar a suspensão. Maravilha. Continuando. Vamos continuando aí, então, aqui. O inciso 162, inciso 3, é dirigir veículo com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Então, aqui eu tenho uma penalidade, assim, eu esqueci de falar aqui, né, no 162, inciso 1, da carteira cassada ou suspensa, também é uma penalidade de multa vezes 3. E no caso, como aqui você tem uma suspensa, você tem... aqui você tem a medida administrativa de recolhimento do documento, né, e retenção do veículo até apresentação contabilitada, artigo 622. Porque se a habilitação está suspensa, aqui será aplicada também a medida administrativa de recolhimento, né? Além da multa vezes 3, R$ 880. O 62, inciso 3, que é dirigir com a carteira nacional ou permissão de categoria diferente do veículo que esteja dirigindo, né? Você é habilitado para dirigir um automóvel categoria B e é flagrado dirigindo uma motocicleta categoria A. Você está na infração do artigo 62, inciso 3, penalidade de multa vezes 2 e medida administrativa retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. E reparem que a maioria das medidas administrativas são retenção do veículo. Então, aqui o veículo fica retido até a apresentação de um condutor habilitado. Isso vai servir para o 62, inciso 2, no caso da carteira cassada suspensa, e vai servir para o 62, inciso 1, no caso daquele condutor que é inabilitado. O 1625 é dirigir veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, nesse caso, eu tenho penalidade de multa, é uma multa comum, né? É uma gravíssima comum, 293,47, e aqui eu tenho a medida administrativa de recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação no condutor habilitado. O inciso 6 é dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Então, a penalidade é uma infração gravíssima e medida administrativa retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação do condutor habilitado. Como é que você sana a irregularidade daquele condutor que ele é obrigado,
né, a usar o óculos. Né? Quando você vai fazer o seu exame médico, dentro do exame médico tem um exame de vista. Dentro do exame de aptidão física e mental tem um exame de vista. For constatado lá pelo médico que você só, para você dirigir, você tem que dirigir com as lentes corretoras, né? Seja o óculos, seja a lente de contato, você só vai poder dirigir com óculos ou as lentes de contato. E você, inclusive, essa informação, essa restrição, ela vem no seu RENAST, ela vem anexada lá no seu RENAST, no seu processo de primeira habilitação. Você só poderá fazer as aulas práticas de direção veicular com as lentes corretoras e a prova também. Muitos alunos são reprovados no exame prático de direção veicular porque, às vezes, o aluno ele faz o exame de óculos, mas ele consegue enxergar sem os óculos e chega lá na prova, fazer prova sem óculos, não recebeu a informação, também não procurou saber, e aí chega lá e o examinador reprova, né? Ele espera você iniciar o exame e ele te reprova Por que ele te reprova? Porque você está cometendo uma infração gravíssima. E toda infração gravíssima é passível de eliminação. Isso estava no rol das faltas. E ele não pode te avisar, porque se ele te avisar, ele vai estar te ajudando, e ele não pode te ajudar, olha só. Tranquilo? O 163 é entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. É entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada, com a carteira cassada ou suspensa, né? Categoria diferente. Então, entregar e as penalidades também, as mesmas previstas no artigo anterior. É uma gravíssima vezes 3, 880 e 41. Agora, olha só. Medidas administrativas também, retenção do veículo até a regularização. O artigo 64 é permitir que a pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 62, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Então, o 64 é permitir a direção à pessoa não habilitada, com a carteira cassada ou suspensa, com categoria diferente, sem as lentes corretoras, Então, é uma gravíssima vezes 3. 880 e 41. E a minha medida administrativa também é retenção do veículo até apresentação de ponto habilitado. Agora, professor, qual a diferença entre entregar a direção do veículo e permitir a direção do veículo? Entregar a direção e permitir a direção. Qual é a diferença? A diferença é que quem entrega está presente. Aquele cara que eu quero te ensinar, que é aquela pessoa que está com toda a boa vontade do mundo, quer te ensinar a dirigir. Você não tem habilitação. Ele quer te ensinar a dirigir. Ele está fazendo ali um ato de generosidade, porém ele está cometendo uma infração administrativa, artigo 62, que ele está ali entregando a direção à pessoa não habilitada. E quem permite? Quem permite está ausente. Está ausente. É você pegar o carro, o cara toma, pega o meu carro, vai lá na padaria. O cara não tem habilitação, né? Permitir. Eu estou usando a falta de habilitação, que fica mais fácil de entender, é o que mais acontece, é o mais comum, né? Mas pode ser entregar ou permitir a pessoa não habilitada como categoria, ou como a habilitação suspensa cassada, né? Categoria diferente, enfim. Tá? Então, quem entrega está presente, quem permite está ausente. O 165 é dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
Agora o negócio começa a ficar mais pesado. Essa redação ela foi dada pela Lei 11.705, né, mais conhecida como Lei Seca. E aqui a gente tem um crime de trânsito. Por falar em crime de trânsito, tanto entregar quanto permitir a direção à pessoa não habilitada com a carteira cassada, suspensa, é crime de trânsito do artigo 310. Então, além da infração administrativa, né, aquela pessoa generosa que está te ensinando a dirigir, que está lhe entregando ou permitindo a direção, além de uma infração administrativa, ele também está cometendo crime de trânsito, artigo 310. Voltando para o 65, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Já li, famosa Lei Seca, Lei 11.705. Isso aqui eu tenho tanto a infração administrativa quanto o crime de trânsito, dependendo da quantidade de álcool, né, que for constatada ali no sangue, né, através dos exames. Esse exame pode ser feito pelo exame de sangue ou pelo etilômetro, que você conhece como bafômetro, né? Então, a gente tem aí a gente tem uma margem de tolerância, né, que é a margem de erro do equipamento, que é 0,04 miligramas de álcool por litro de ar, e a partir de 0,05 miligramas a gente tem aí, você já está na infração do 65, que é uma infração administrativa, né, 0,05 descontando o 0,04 e até 0,30 acrescentando a margem de erro, né, o 0,04, 0,34. Então, a partir de 0,34, você está além da infração, você está no crime. Então, você vai responder pelo 306, né, e vai receber as sanções aí administrativas aí do 65, tá? Sanções penais e sanções administrativas aí do 65, né? Aqui você tem uma multa vezes 10, com fator multiplicativo vezes 10, né? Caso você fique só na infração, que é 2.934,70, e suspensão de direito de dirigir. São duas penalidades no artigo 65, né? Que você vai responder de forma concomitante. Parágrafo único, aplica-se em dobro 5.869,40 a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Então, esse parágrafo único aí, ele veio a partir aí da Lei 12.760 de 2012, né, que é chamada de segunda Lei Seca, e nós temos ainda aí também na verdade, está falando aqui do artigo 65A, que a gente já vai estudar já já. Então, se você for reincidente no artigo 165, que é dirigir sob influência de álcool, você receberá aí a multa de 2.934,70, ela vai dobrar, ela vai para 5.869,40. E o que era a suspensão de direito de dirigir, ela vira uma cassação, né? Porque dirigir com habilitação, dirigir com a habilitação suspensa, você será instaurado em um processo de cassação. Isso no caso de reincidência, do 65, perfeito. Então, reincidência no 65, a gente tem aí também instaurado um processo de cassação. Muito bom. Maravilha. Vamos lá. Continuando aí. O 65A foi trazido aí pela Lei 13.281, né? Que é a famosa recusa, né? Você pode recusar o etilômetro. Você pode. Só que quando você recusa,
você está cometendo uma infração administrativa, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277, incluído pela Lei 13.281 de 2016. Então, aqui são as mesmas sanções do artigo 65, como a gravíssima vezes 10, com penalidade de multa e suspensão de direito de dirigir. E a medida administrativa, né, que eu esqueci de falar do 65, são as mesmas do 65, né, que é recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto do parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503 de 1997, que essa lei é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que acontece quando o condutor ele é flagrado sob influência de álcool, na lei SICA, né? Se ele estiver só na influência de álcool, que vai de 0,05 até 0,33, já observando, já descontando a margem de erro, né, que é de 0,04, ele está na infração administrativa. Artigo 65. Penalidade de multa vezes 10 e suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Isso aqui ele vai responder mais adiante, né? Será instaurado um processo administrativo que lhe dará direito à ampla defesa e contraditório. Agora, a medida administrativa é recolhimento do documento da CNH e retenção do veículo até a regularização. Como é que você regulariza uma situação daquele condutor que é flagrado sob influência de álcool? Tem que ser apresentado um condutor, né, que também irá se submeter ao teste de etilômetro para que possa sanar a irregularidade, aquele condutor sair, retirar ali o veículo. Correto? Tranquilo? Beleza? Então, as mesmas sanções do 65A são as mesmas do 65. As mesmas sanções, né? São as mesmas penalidades e as mesmas medidas administrativas. Aí você deve estar se perguntando, pô, professor, então é melhor eu assoprando ou não, vai dar no mesmo, né? Então é melhor assoprar. Mas quando você assopra o etilômetro, se você passar de 0,33, já desconta, porque é 0,30 na lei, né, no artigo 306, mas a gente tem que acrescentar a margem de erro aí, que é 0,04. Então, se bateu lá 0,34, 0,34, né, miligramas de álcool por litro de ar alveolar, né, se essa medição for feita pelo etilômetro, porque se essa medição for feita pelo exame de sangue, são 6 decigramas, a partir de 6 decigramas, para caracterizar o crime, a infração, ela não tem tolerância, se a medição for feita pelo exame de sangue. Se for feita pelo exame de sangue, no caso do crime, é a partir de 6 decigramas. Então, se você assoprar, você correrá o risco também de responder, além da infração administrativa, também pelo crime. Então, o prejuízo vai ser muito maior. Por isso que muitos recusam, né? Mas o detalhe é que para você recusar, você tem que estar aparentemente bem. Porque se você recusa, mas mal consegue levantar do veículo e apresentar a partir de 2 sinais de alteração da capacidade psicomotora, você, o agente, ele vai te autuar no 306 e vai te encaminhar para a delegacia. Lá você vai ter que provar que você realmente não está com a capacidade psicomotora alterada. Esse é o detalhe, que não é só recusar. Você tem que provar que está bem. Não está com a capacidade psicomotora alterada, né? Lógico. O 165B é novo, é um artigo novo, né? Recente. Conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico,
exigido no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Esse artigo aqui, ele é bem complexo, isso aqui gerou uma confusão, né? Na época ele surgiu, e aqui a gente tem uma multa vezes 5, né? É uma infração aí 1.467,35 e suspensão de direito de dirigir por 3 meses, né? Condicionado o levantamento da suspensão, a inclusão do RENASC de resultado negativo em novo exame. Isso aqui, essa infração está relacionada àquele condutor que ele possui a categoria CDOE e ele for flagrado conduzindo veículo para a categoria CDOE, conduzindo veículo com exame vencido há mais de 30 dias. Tá? Então, você que dirige veículos para as categorias CDOE, se você for flagrado com esse exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, está cometendo infração do artigo 65B. Multa de 5 vezes aí e suspensão de direito de dirigir por 3 meses. Só que essa infração é tanto para quem for flagrado dirigindo mais de 30 dias, quanto para quem não tiver com o exame periódico, para os condutores, né, que não dirige, que o condutor que exerce atividade remunerada nas categorias C, D e E e que não estão com que estão com exame toxicológico periódico, né, vencido na ocasião da renovação. Porque aqui é o seguinte, eu tenho duas penalidades, né? Eu tenho 2 infrações aqui nessa penalidade. Eu tenho a infração que é a do caput, né? Do artigo 65, e a do parágrafo único. A do caput é para aquele condutor que conduz os veículos, né, que são exigidos para a categoria C, D ou E, e está com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Beleza. Ah, mas eu tenho categoria C, D ou E e não dirijo esses veículos. Você não vai ser atingido pela infração aqui do caput do 65B. Beleza. Mas eu tenho categoria C, D ou E e exerço atividade remunerada, mas eu não dirijo esses veículos. Então, você tem que fazer manter o periódico ali, que a cada 2 anos e meio você tem que submeter ao exame periódico, né? Porque se no momento da renovação for constatado que você está com esse documento, com esse exame toxicológico vencido, infração do 65B para você também. Beleza? Maravilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Está com meia hora aí. Vou dividir em blocos aí, porque a gente está estudando e está explicando, né? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em blocos, para melhor. Tipo, infrações de trânsito aula 1, infrações de trânsito aula 2, eu vou criar uma playlist. E você me prestigia aí, por gentileza, né? Se estiver gostando aí da aula, aí, deixa um like aí, para dar uma força. Verdade? Se inscreva aí no canal, que a gente tem que tentar produzir aí conteúdo de qualidade para te ajudar. 166, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que mesmo... Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Que mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Você deve ter muito cuidado ao emprestar o seu veículo, né? Você já viu que entregar a direção à pessoa não habilitada
ou nas circunstâncias lá do 162, infração gravíssima, penalidade de multa vezes 3, R$ 880,41. E você também tem o crime do 310. Agora, confiar a direção de veículo à pessoa, né, que mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico não estiver em condições de dirigir com segurança. Então, às vezes, você entrega a direção à pessoa, a pessoa ela é habilitada, ela está com a habilitação em dia, né? Só que ela não tem condições físicas ou psíquicas para dirigir. Então, você está numa infração gravíssima e isso também é crime. Você empresta a direção para uma pessoa, essa pessoa é flagrada sob influência de álcool, né, ou com a capacidade psicomotora alterada, você também poderá incorrer no crime de 310. Então, tem que tomar muito cuidado. E para a gente finalizar hoje, esse bloco, né, o artigo 168, né, que é transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Aqui eu tenho como medida administrativa retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada, né? Transportar criança em desacordo com as regras, né? As regras estabelecidas neste Código é conduzir criança menor de 10 anos ou que não tenha atingido 1,45 m, né? No banco, a criança, na verdade, ela menor de 10 anos que não tenha atingido 1,45 m, ela deve ser transportada no banco traseiro, né? Observados nos seus devidos dispositivos, né, de retenção de segurança. Você tem um bebê conforto aí para crianças até 1 ano, de 1 a 4 anos a cadeirinha e de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação. Tá? Então, eu peço aí, se você gostou desse vídeo, que deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe as suas dúvidas ou as suas críticas aí nos comentários. Essa foi a aula 1 sobre infrações de trânsito e eu vou continuar gravando aqui em blocos e vou criar uma playlist para você ficar por dentro aí das infrações de trânsito. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até o próximo vídeo aí do canal.